E aí, pessoal, olha só, nos próximos capítulos da novela Café com Aroma de Mulher, tudo começa logo depois que a Gaivota está cantando ali e encantando todos que estão ao seu redor com aquela bela voz dela, só que ao mesmo tempo, enquanto ela está divertindo todo mundo com sua voz, cantando lindamente, é nesse momento que seu Otávio vai passando lá embaixo e ele nem sabe que mais na frente ele vai cair diretamente em uma emboscada, mas ao mesmo tempo que ele vai passando nisso aí, a Gaivota continua ali cantando. A dona Carmela, ao perceber que a Gaivota terminou, pede a ela que, por favor, que ela cante outra música porque ela canta muito bem. Todo mundo então pede para que ela, por favor, cante outra, porque ela parece um passarinho cantando, é muito bonita a voz dela. A Gaivota fica muito feliz e diz que tudo bem, que eu vou cantar outra. Mas então pede para que a Gaivota, por favor, cante aquela que fala sobre as estrelas. E a Gaivota diz que tudo bem, vai cantar ela agora mesmo, e que inclusive ela é a favorita da sua mãe. Só que o negócio é que a cada passo que a Gaivota vai dando, ela escuta um rádio falando que o alvo está se aproximando, então ela se abaixa, fica olhando e percebe que tem dois homens, um com binóculo olhando ali a situação e outro armado. Então ela para e observa toda aquela cena. Por sua vez, a Gaivota, ao perceber que quem vem chegando ali é o seu Otávio, é aí que bate a doideira nela e então ela decide tomar uma decisão. Ela sai descendo a ribanceira ali com tudo, sem nem saber o que de fato vai fazer, até que ela se encontra com as vacas ali e ela fica tangendo as vacas para que vá para o meio da pista, para que nesse momento ela possa de alguma forma indicar ao seu Otávio que é para ele voltar, porque mais à frente tem uma emboscada para ele. Seu Otávio vai se aproximando, a Gaivota então começa a acenar para ele, pedindo que ele volte, e ele fica um pouco sem entender e ela continua dizendo que ele volte agora mesmo, porque mais na frente ali tem uma emboscada. Nesse mesmo momento é quando ele vê uns homens armados e ele consegue dar ré. Os homens começam a atirar até que um deles diz que eles parem de atirar agora mesmo, porque todos eles sabem que precisam dele vivo. Gaivota fica olhando toda aquela situação, seu Otávio consegue fugir e os homens diz para que eles vá embora agora mesmo, porque já era, e logo em seguida ela comemora porque conseguiu livrar o seu Otávio. Logo mais à frente, por gratidão, o seu Otávio então decide dar um presente à Gaivota e nesse momento ele está assinando documentação para passar para ela e ela fica até um pouco encabulada e ele diz que se acalme um pouco porque está faltando bem pouquinho, e logo depois que ele termina de assinar diz que agora é a vez delas duas assinar e ela fica até sem saber o que fazer e o seu Otávio muito sorridente pergunta a ela o que foi que aconteceu, mulher. Ela fica até sem saber o que responder e ele continua perguntando a ela o que foi e que agora não venha dizer que elas estão com vergonha, né? Gaivota diz que está sim um pouquinho ali de vergonha porque ele está dando para elas um presente muito generoso da parte dele, né? Ele fica calado, sorridente e ela continua dizendo que isso é um grande presente que está dando para elas e que tudo isso apenas por causa de um favor. Ele diz que sim, que foi um simples favor como ela está dizendo aí, mas um grande favor para ele que salvou a vida dele, mas que também não é só por isso, mas por outras coisas também. Depois ele tira uma brincadeira com elas duas e pede que por favor assine aquilo ali rápido porque a filha dele está esperando ele com um belo de um almoço. Ela diz que tudo bem, que vai fazer isso agora mesmo. Depois diz que antes de tudo isso ela tem uma coisinha para dar para ele e pega um pacotinho e olha para a mãe e a mãe diz que sim, que ela pode dar, então entrega um pacote para ele. Ele olha assim meio desconfiado, depois que abre vê que é dinheiro e ela diz que sabe muito bem que esse dinheiro não cobre todo o valor que é das terras que ele está dando para elas, mas que isso aí é de coração e que vai poder pelo menos dar uma força, né? Ele fica até sem saber o que falar e ela continua dizendo que sabe que isso aí não vai cobrir nem um grão ali das terras que ele está passando, nem muito menos um grão de café, mas mesmo assim tá aí. Ele diz que não, que elas entenderam tudo errado porque ele não pode aceitar esse dinheiro. A dona Carmela pede a ele que por favor que não faça isso, que ele aceite esse dinheiro porque elas economizaram esse tempo todo justamente para isso. Gaivota concorda com a mãe e ela, a Carmela, continua dizendo que ela passaram um tempão para economizar aquele dinheiro para dar justamente para
para ele e pergunta à filha se não foi assim, e a gaivota confirma dizendo a ele que foi assim mesmo. O seu Otávio diz que ele não pode aceitar de forma nenhuma, porque ele não está vendendo essas terras para elas e sim está dando de presente. Elas ficam caladas e ele continua dizendo que sabe muito bem que olhando ali para o papel dá para entender que é como se ele estivesse vendendo, mas não é nada disso que está acontecendo e que não está fazendo só pelo que ela fez por ele, mas também por outra razão. A gaivota diz a ele que não precisa, e a dona Carmela continua dizendo que realmente não precisa, que ele aceite esse dinheiro, que assim elas vão ficar mais tranquilas. Ele diz que sente muito, mas não vai poder ficar com aquele dinheiro e pede a ela que, por favor, que leve esse dinheiro de volta, que guarde e fique com o dinheiro delas. A gaivota olha para a mãe olha para a gaivota e as duas balançam a cabeça dizendo que não, e a Carmela diz ao seu Otávio que, por favor, que não leve a mal, se nesse caso ele não quer aceitar o dinheiro, então elas não podem aceitar essa terra e não vão assinar esse papel. A gaivota concorda com ela e diz: não, senhor, de jeito nenhum a gente assina esse papel se o senhor não aceitar o dinheiro. O seu Otávio fica sem saber o que fazer e diz que agora foi ele quem ficou com vergonha e diz que tudo bem, pega o dinheiro e pede que, por favor, que elas assinem o papel agora. A gaivota fica muito feliz, a mãe também, e a gaivota diz: agora aí sim. Então é aí que a Carmela pega a caneta e assina o papel. Logo em seguida é a vez da gaivota assinar e ela pega a caneta dizendo que isso para ela é uma grande emoção e assina também. Logo depois que termina de assinar, ela entrega a caneta e diz a ele que de fato, de coração ali, elas duas agradecem por tudo que ele fez por elas duas. Ele pede que elas sejam muito bem-vindas aos mundos do cafeicultores. Elas ficam muito sorridentes e o seu Otávio continua dizendo que elas já sabem que quando for daqui a um mês mais ou menos vai sair as escrituras. Ele também lembra a elas que essas terras vai se chamar Paraíso e que vai ficar muito felizes com elas ali. Logo depois ele sai deixando a gaivota e a Carmela muito felizes. Logo em seguida a cena pula e vai lá para o Sebastião, que vai chegando nesse exato momento com a Lúcia. Ele percebe algo de estranho e pergunta a ela se ela está chateada. Ela diz que sim, que está chateada e que não acha estranho ele perceber isso, né? Ele fica calado sem saber o que responder e ela continua ali pressionando ele, dizendo que eles ficaram ali mais ou menos uma semana e meia sem se ver. Ele diz a ela que ela tem que compreender que a semana dele foi muito agitada, né? Ela diz que sim, que inclusive essa semana eles iriam ao teatro e que comprou até as entradas, mas nem disso ele se lembrou, né? Ele pergunta a ela se era de fato essa semana, ela diz que sim, e ele depois pede desculpas a ela porque pensava que era na semana que vem. Ela então diz que esse é o grande problema, porque ela já está cansada de toda hora ali ficar desculpando ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que sabe muito bem que ele é um homem muito ocupado, mas que também ela tem as ocupações dela e ela tá cheia de problema na empresa dela. Ele fica calado e ela continua dizendo que mesmo cheia de problema, ela continua ali sempre lembrando dele, do namorado dela, né? Ele diz que ela tem razão e ela continua falando pra ele que como ela sabe que ele não quer morar junto com ela, isso a cada dia só piora ainda mais. Ele pergunta se ela quer ter mais trabalho e ela pergunta a ele como assim trabalho, e fala que eles vivem de lados opostos e que isso sim é ter trabalho. Só que em outra cena, a gaivota, quando ela conseguiu salvar o seu Otávio, só que nessa cena aí, infelizmente, ele não vai ter a mesma sorte porque ele está em uma discussão com o Ivan. Então o seu Otávio questiona ele se ele usou as contas da empresa. Ele fica calado e o seu Otávio continua perguntando se ele pegou e usou as contas da empresa para lavar dinheiro, e o Ivan responde ele que não fez nada de ilegal, porque na realidade tudo que ele fez foi só usar a conta da empresa para poder ali fazer essa movimentação. O seu Otávio então olha revoltado para ele e diz que então nesse caso ele merece ir para cadeia. Ele vai se aproximando do Ivan e diz porque isso se chama lavagem de dinheiro tanto ali ou em qualquer lugar. Só que eles dois ali ficam por um tempão ali discutindo. Depois o Ivan se levanta e questiona ele, dizendo que não entende o porquê tanta burrice e pergunta se ele está ficando louco, se ele está demente ou é o quê. Só que o seu Otávio ele começa a passar mal e o Ivan ele começa a tapear ali que está preocupado com ele. Então abraça o pai e pergunta a ele o que foi que aconteceu, e o seu Otávio vai caindo aos poucos. Só que depois, ao perceber que ele vai mesmo para a cidade de pé junto, ele puxa o pé de todo jeito ali. Só que nesse momento que ele faz isso, a empregada flagra tudo. Um pouco mais à frente é quando a ambulância é chamada, ela vai chegando e a gaivota fica um pouco preocupada juntamente com a Carmela, e a Carmela pergunta o que será que aconteceu, e a gaivota diz que não sabe, mas pela cara dele ali deve ter sido alguma coisa muito grave. Só que logo depois que toda a família
percebe que o seu Otávio de fato ali morreu, é aí que então a Marcela ela decide ligar diretamente agora para o Sebastião, que não sabe de nada ainda, é lógico, e ele brincando com ela pergunta qual é a irmã mais bonita que ele tem, e então ela vai logo direto, não enrola e diz a ele que o papai morreu. Ele fica até travado ali, sem saber o que fazer nesse exato momento e pergunta a ela o que, e ela diz que ele sim, que ele morreu, parece que foi um infarto. O Sebastião fica ali sem saber o que fazer, fica um pouco preocupado, triste ao mesmo tempo, gera um monte de sentimento na cabeça dele, que inclusive diz a ela que como foi que isso aconteceu, se agora há pouco ele mesmo estava falando com seu pai. Ela diz que não sabe e pede que por favor que ele venha para lá porque precisa dele ali. Ele diz tá bom, estou indo para aí, e ela diz que ama ele e ele repete dizendo também que ele ama muito ela, e logo em seguida eles desligam o telefone. É isso aí, pessoal. Se você não quiser perder nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Café com Aroma de Mulher, deixe aí o seu gostei, se inscreva em nosso canal para que você não perca nada que ainda vai acontecer na sua novela preferida. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.